Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre mitose e meiose, ou seja, sobre divisão celular. Bom, a divisão celular de células somáticas ou mitose é o que faz com que o corpo de um animal cresça ou de um ser pluricelular cresça. Então, à medida que esse ser vai se desenvolvendo, a partir da sua fecundação, ele começa a realizar processos de mitose e de diferenciação. Com isso, o corpo vai crescendo em tamanho e vai ganhando em complexidade. Também em alguns processos, como por exemplo, quando nós sofremos um corte ou a quebra de um osso, a regeneração dos tecidos também ocorre por meio de mitose. Além disso, a gente tem conjunto de células não diferenciadas no nosso corpo, que também por mitose podem se multiplicar e em seguida se diferenciar. É isso que acontece com as células do nosso sangue, o tempo inteiro estão sendo renovadas. As células filhas recebem, provenientes desse processo de mitose, recebem um conjunto de informações genéticas iguais às da célula mãe. Isso faz com que ela tenha a capacidade também de se reproduzir, dando origem a novas células filhas com seu mesmo material genético. Sempre, no caso do processo de mitose, é mantido um número diploide dos cromossomos, ou seja, 2N cromossomos é mantido o tempo inteiro, diferentemente do que acontece na meiose, que nós vamos ver em seguida. Então aqui a gente tem a representação dos cromossomos do DNA durante um ciclo celular. Então o que a gente está vendo aqui é o DNA interfásico, que é tipo de núcleo que a gente estudou até aqui no nosso processo. Quando há condições adequadas para que essa célula entre em ciclo, ela vai começar então a condensar o seu cromossomo, o DNA vai se enovelando em estonas e formando então a estrutura de cromossomo. Esses cromossomos então vão ficar agrupados inicialmente, a carioteca vai se desmanchar, esses cromossomos vão se ligar ao fuso mitótico, que é microtúbulo, que vai se ligar no centrômero de cada um desses cromossomos. Vai haver uma migração desses cromossomos para a faixa equatorial da célula, até que nesse momento os cromossomos são então divididos. Depois dessa divisão, as regiões da célula que receberam esses novos conjuntos de cromossomo vão ter a formação da sua carioteca e durante esse processo há também uma divisão do citoplasma, fazendo com que nós tenhamos duas células filhas novamente em intérfase. Se o ambiente for favorável, essa célula filha também vai entrar no processo de divisão para realizar mais uma mitose. Então, nós temos o nome intérfase como fase de repouso, uma fase intermediária, e mitose, que vem do grego mito, significa filamento. Citocinese é a movimentação da célula, quando uma célula está sendo observada, por exemplo, ao microscópio óptico, e ela se divide, é possível visualizar esse movimento de divisão dessas células filhas. Bom, dependendo do tipo celular, essa mitose tem tempos variados. Então, algumas células jovens de embrião de sapo podem se dividir em até 30 minutos. Leveduras geralmente levam de 1h30 a 3 horas para se dividir por completo. As células epiteliais do intestino se dividem a cada 12 horas, mas uma célula hepática humana pode levar até 1 ano para se dividir. O diferencial entre essas células é o tempo que elas passam sem entrar em ciclo. O ciclo tem aproximadamente o mesmo tempo.
Mas, para que uma célula comece a fazer a mitose, primeiramente ela está em G0 e vai acontecer uma sinalização para ela entrar em G1. Entrando em G1, o processo segue naturalmente. Então aqui, se a gente for considerar uma célula que tenha 24 horas de duplicação, o que a gente vai ter aqui em G1, depois que ela estiver na fase G1, ela vai passar 12 horas nessa fase. É nessa fase que as organelas se multiplicam, se proliferam, a célula aumenta de volume e a célula então se prepara para se duplicar. A fase S, que é a fase de síntese do DNA, demora de 7 a 8 horas. E é nessa fase que nossos cromossomos se duplicam. Na fase G2, que demora de 3 a 4 horas, uma das coisas que a célula vai fazer nessa fase é verificar se o material que foi duplicado, ele passou por um processo adequado, ou seja, se ele foi bem duplicado. Se isso aconteceu, o ciclo segue adiante para a mitose. E só demoraria de 1 a 2 horas dentro desse ciclo. Então, a mitose é um evento muito curto na vida da célula, mas muito valorizado por ser um momento onde nós podemos visualizar esse DNA na forma de cromossomo. Então, o que nós podemos ver aqui representado em ciclo é que a gente tem intérfase, maior parte da vida da célula. Durante uma fase da intérfase, nós temos replicação do DNA, mas ela pode, então, entrar em mitose. Durante o processo de mitose, nós temos prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos estudar todas essas fases da mitose e também a citocinese, que já começa a acontecer na anáfase e culmina com a divisão do citoplasma dessas células filhas. Vamos dar uma olhada agora nessa animação que nos mostra o funcionamento completo da mitose para que a gente comece a estudar como isso acontece. Um adulto é feito de aproximadamente 100 trilhões de células, ainda que todos tenhamos começado a partir de uma única célula. Para crescer, se desenvolver e reparar danos teciduais, nós dependemos da divisão celular. Em células eucarióticas, esse processo se dá por uma série de eventos bem orquestrados, chamado mitose. Todos os dias, nossos corpos precisam produzir milhões de células na pele para substituir aquelas perdidas normalmente. Cada uma dessas células precisa ter um conjunto completo de todo o material genético. Antes da divisão celular, em que uma célula se divide em duas células idênticas, o DNA precisa ser replicado de maneira que cada célula filha receba uma cópia exata. Após a replicação do DNA, os cromossomos começam a se condensar dentro do núcleo. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os nucleossomos. Essa estrutura, como um colar de contas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides irmãs. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa pela intérfase, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Durante a fase G1, ou intervalo 1, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo os centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, ou de síntese, o DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo 2, todas as enzimas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo em intérfase e um período muito curto, de fato, em divisão celular, a mitose. A célula agora está pronta para fazer a mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos condensam e se tornam visíveis, como 2 cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero.
O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de microtúbulos chamado de fuso mitótico, e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de cinetócoro, aos microtúbulos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada de placa metafásica. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos agora livres são puxados por seus cinetócoros para os polos opostos da célula. Na telófase, um sulco de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita por um anel de constrição de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos da célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz e os microtúbulos são despolimerizados em monômeros de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células filhas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o sulco de clivagem até a completa separação das duas células filhas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constritas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as duas células filhas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros, e caso contrário, o ciclo celular irá parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente inibir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre em G1/S e é considerado o ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico. O ponto de checagem G2/M permite à célula que passou com sucesso pelas 3 fases da intérfase que comece a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem do fuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado às fibras do fuso em preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas algumas células se dividam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passem, a célula está liberada para se dividir. Da intérfase à citocinese, todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e uso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de renovação, devido ao gasto do dia a dia, e passam por mitose muito frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de um adulto, raramente se dividem. A exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase, garantem que a maioria das células em organismos eucarióticos produzam cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia como um todo, assim como para a vida. Bem, a partir desse vídeo, nós podemos agora ir analisando cada uma das fases da mitose. Nesse processo, nesse vídeo aqui, nós vamos olhar o processo de citocinese in vitro, certo? Então aqui a gente tem umas células de embrião de sapo que estão se dividindo, foram marcadas com fluorescência, e é possível que a gente visualize a citocinese realmente como acontece, como o citoesqueleto de actina consegue então dividir uma célula em duas. Então o que nós temos vendo aqui é o citoesqueleto de actina formando um anel contrátil e dividindo essas células em duas. Novamente, a actina marcada em fluorescência verde e a citocinese ocorrendo nessas células.
Bom, qual é a importância da mitose? Produzir duas células filhas idênticas à célula mãe. Nesse conceito, que não é totalmente verdade, durante o processo embrionário, essas duas células filhas elas não ficam exatamente idênticas à célula mãe. E aí, esse processo de divisão não igualitária gera diferenciação celular. E assim que, a partir de um único óvulo, nós conseguimos ter todos os nossos tipos celulares. Mas, de um modo geral, o que acontece é que a gente precisa, o que acontece na natureza é que a gente precisa que essas células se dividam mantendo a sua informação genética para as células filhas. Então, o que nós vemos aqui, a representação de núcleo citoplasma. Durante a fase de síntese, nós vamos ter uma duplicação dos cromossomos. A gente tem aqui um preto e um vermelho. E aqui nós temos dois pretos e dois vermelhos. Ou seja, para cada cromossomo, nós vamos ter um par deles depois da duplicação. Quando chega na mitose, então tudo isso é dividido. Cada célula filha vai ter um cromossomo preto e um vermelho, iguais à célula mãe. Depois da citocinese, depois da separação daqui, a gente vai ter então duas células filhas idênticas à célula mãe. Esse é o princípio geral da mitose. Qual é a finalidade então da mitose? Crescimento do corpo, a reprodução assexuada para organismos assexuados, como por exemplo fungos, que são eucariotos, que podem fazer reprodução assexuada, reprodução de gametas em células vegetais. A multiplicação dos gametas formados acontece por mitose, e a reprodução de gametas em seres haploides também. Então eles conseguem, por exemplo, fazer seus gametas simplesmente multiplicando células primordiais de gameta que eles têm. Afinal de contas, eles não têm célula em 2N, só em um N cromossomo. Bom, novamente aqui as fases da mitose: prófase, metáfase, prometáfase, anáfase, metáfase, anáfase e telófase. E nós vamos incluir aqui uma fase que nem todo livro inclui, que é justamente a prometáfase. Depois disso, citocinese. O que é a prófase? Na prófase, nós temos os cromossomos começando a se individualizar. Ou seja, os cromossomos estavam dispersos no núcleo, e como nós vimos anteriormente, cada cromossomo estava dividido em heterocromatina, mais periférico e inativo, e a eucromatina, mais central no núcleo e menos espiralada em torno de estonas. Mas nesse momento começa a se desmanchar essa carioteca e começa então o enovelamento desse DNA em torno de mais estonas. É a etapa mais longa da mitose. Então as cromatinas espiralizam-se e vão ficando cada vez mais condensadas para formar o cromossomo. Os centrossomos, formados a partir de dois centríolos, que são estruturas de onde partem os microtúbulos, nós já vimos isso em aula anterior, de citoesqueleto. É nessa hora que eles se duplicam. E eles vão se duplicar e migrar para formar os polos das células, lançando esse citoesqueleto de microtúbulo sobre os cromossomos. Então, esse fuso mitótico são os feixes de microtúbulo que saem do centríolo em direção aos cromossomos. E nós temos aqui na prófase, como resumo do livro do Alberts, Biologia Molecular da Célula, é que na prófase a gente tem o início da dissolução da carioteca, início da condensação dos cromossomos e a duplicação dos centrômeros. Então, essa é uma imagem onde a gente está vendo os cromossomos marcados em vermelho, ainda centralizado, como que ainda por ação de uma carioteca, e os
centrossomos duplicados, formando 2 pontos de partida dos microtúbulos em encontro aos cromossomos. Então, na hora da replicação dos centríolos, o que nós temos é início disso em G1, tá? A gente tem em G1 é o centríolo ainda sem a duplicação, com o início da duplicação. No final de G1, a gente tem a formação de um novo centríolo. Em G2, esse centríolo está quase desenvolvido. Quando chega na mitose, os centríolos já estão posicionados em polos opostos da célula, lançando microtúbulos sobre cromossomo. E a prófase, então, ela vai ter os seguintes acontecimentos: início da condensação do DNA, migração dos centríolos dos polos das células, dissolução da carioteca e desaparecimento do núcleo. Prometáfase. Como eu falei, essa é uma etapa didática que nem todo livro contém. No entanto, o livro que a gente está seguindo, ele contém. Porque existia um hiato entre a prófase e a metáfase. Ou seja, tem uma fase muito curta de migração dos cromossomos da prófase para onde eles vão ficar na metáfase. Então, nessa etapa de migração, existe um lapso temporal que não estava sendo considerado e ficava faltando definir aonde acabava a prófase e onde começava a metáfase. Então, didaticamente, foi estipulada a prometáfase. Então, a prometáfase é a fase da mitose que acontece em seguida a prófase e que acontece antes da metáfase. Os microtúbulos que vão sair dos centrossomos, eles vão conseguir já atingir o cromossomo e começar agora a movimentar esses cromossomos, que já estão aumentando a sua condensação. Então, do centrômero, de cada centrômero, partem microtúbulos que vão se unir, então, na parte central de cada cromossomo, no centríolo, e vão agora direcionar, puxando para cada lado essas cromátides irmãs, direcionando então esse cromossomo para a região equatorial, uma região de equilíbrio entre os dois centríolos, equilíbrio de distância entre os dois centrossomos. Então, os microtúbulos de cada polo oposto vão exercer forças iguais sobre esses cromossomos, fazendo com que chegue um momento onde, quando essas forças totalmente se igualam, os cromossomos vão ficar na faixa equatorial da célula. E aí nós temos a metáfase propriamente dita. Então, na prometáfase, nós temos a migração dos cromossomos de onde era o núcleo até a região equatorial da célula. Certo? Então, é um movimento de onde estava o núcleo, próximo de um desses dois centrossomos, até a região equatorial da célula. E a metáfase? Eu acabei de falar que é quando os cromossomos se encontram na faixa equatorial da célula. Então, se a gente pensar num globo terrestre, e nós temos os polos como a região onde estão os centríolos, a linha do Equador, ou seja, a faixa central do nosso planeta, é a região equatorial. Em uma célula vai acontecer da mesma forma. Centríolos nos polos, e quando esses centríolos puxam os cromossomos, chega um momento onde as forças se igualam e esses cromossomos vão ficar na faixa equatorial da célula. Então, metáfase vem do grego meta, que é depois, e fase, estágio, ou seja, a segunda fase que foi identificada da divisão celular. Os cromossomos nessa fase vão atingir a sua maior condensação. Então, desde a prófase, os cromossomos continuam se condensando. Quando chega na metáfase, atingem a condensação máxima.
Os centríolos agora estão exatamente nos polos opostos da célula e a gente tem o fuso acromático, ou seja, os feixes de microtúbulo que estão se ligando aos cromossomos para movimentá-los. Então, os cromossomos eles vão se encontrar num plano equatorial, certo? Nesse momento eles estão prontos para se dividirem. Na fase S do ciclo celular, os cromossomos foram duplicados e agora, depois da metáfase, eles vão se dividir. Então, a metáfase ela é caracterizada e é fácil de ser visualizada justamente pelos cromossomos nessa região, todos juntos e centralizados em um ponto da célula. Bom, como é que acontece então essa centralização dos cromossomos? Nós temos o citoesqueleto de microtúbulo e nós vamos ter a participação das proteínas motoras que nós já vimos na aula de citoesqueleto, as cinesinas e as dineínas, nossas conhecidas proteínas motoras. Então, essas proteínas motoras aqui elas estão representadas como unindo certos microtúbulos na região central e outras que estão aqui diferenciadas próximo dos centrossomos. Mas como é que isso acontece? A gente tem a ação de dineína, que vai sempre fazer transporte anterógrado. Então, ela vai sempre em direção ao centríolo, certo? Ao centrossomo. Então, dineínas em direção ao centrossomo. E cinesinas vão estar sempre se distanciando do centrossomo. Então, aqui a gente consegue ver cinesinas diferentes fazendo uma movimentação. Como elas estão, nesse caso aqui, ela está ligada a 2 microtúbulos, ela está fazendo com que esses microtúbulos migrem em sentidos opostos, fazendo com que então o centrossomo migrem para os polos das células. Isso porque se a cinesina está empurrando uma microtúbulo numa direção e o outro na outra, então ela está ligada aos dois, ela vai fazer com que tenha um distanciamento desse centrossomo. Bom, na fase de nucleação desse microtúbulo, a gente tem uma certa desorganização dos microtúbulos em relação aos cromossomos. E é por isso que nessa fase a gente ainda não tem os cromossomos migrando para alguma direção. Mas após a ligação, a gente tem linhas antiparalelas de microtúbulos ligadas aqui, como a gente está vendo nessa representação, a cinesinas. Cinesina, nesse caso, de número 5. Quando a gente tem um movimento para fora, certo? E isso quer dizer para fora, para distante do centrossomo, nós temos cinesinas 4 e 10, fazendo com que comece a migração desses cromossomos sobre o microtúbulo pela ação de proteínas motoras. Até que em um momento, quando chega na metáfase, o que nós temos aqui é a ação de dineína e cinesina equilibrando essa movimentação, fazendo com que os cromossomos cheguem nas extremidades mais de cada um dos microtúbulos que estão conectados. Então, foi feito um experimento, por exemplo, para saber se a ligação, especificamente se essa ligação é no centríolo do cromossomo. Então, a gente tem ligação no centríolo. No entanto, a gente tem outras ligações em outras regiões do cromossomo. Se fosse feito um corte a laser desse cromossomo, o que iria acontecer é que o microtúbulo iria empurrar, por ação de proteínas motoras, esse pedaço de cromossomo na direção oposta que a gente está vendo do restante do cromossomo, onde está conectado o centríolo. Bom,
E essa ação a gente está vendo aqui que é justamente por cinesina. Então, enquanto a gente tem um movimento puxando o cromossomo em uma direção, na direção de um centrossomo, a gente ainda tem também cinesinas que estão empurrando esse cromossomo na direção oposta. Além disso, nós temos uma reconfiguração do microtúbulo o tempo inteiro. Certo? Então, o microtúbulo ele começa a migrar, porque na extremidade menos ele vai sendo desmanchado e essas subunidades estão direcionadas para a extremidade mais. Então, tem adição de tubulina, remoção de tubulina, fazendo com que cada vez mais esses cromossomos eles migrem também pelo curtamento dos microtúbulos. Bom, então o que a gente está vendo aqui é justamente a separação das cromátides irmãs. É fácil a gente visualizar isso. Então, no caso da metáfase, o que a gente vê são os cromossomos todos pareados numa faixa equatorial e algumas dessas pernas dos cromossomos estão voltadas para os polos. Isso não acontece por acaso, acontece por conta da ligação dessas pernas com as cinesinas. No entanto, quando os microtúbulos começam agora a puxar, pelo remodelamento desses microtúbulos, começa a puxar esses cromossomos, há um momento em que essas cromátides, por conta dessa força mecânica, se rompem, se separam e começam a migrar para os polos. É o que a gente está vendo aqui na anáfase. Quando isso acontece, então geralmente a parte central, o centríolo dos cromossomos está indo em direção aos polos e as pernas do cromossomo estão voltadas para a faixa equatorial da célula. Então, para resumir a metáfase, quais são os acontecimentos que nós temos? Os centríolos estão nos postos opostos das células, as cromátides estão presas ao fuso mitótico, ao microtúbulo, os cromossomos ficam localizados na faixa equatorial da célula. E a anáfase? Já na anáfase, nós temos um movimento de migração desses cromossomos. É o momento em que as cromátides irmãs se separam e se inicia o processo de migração até onde vai ser o novo polo, o novo núcleo da célula. Então é um processo migratório a anáfase. Então o que nós podemos ver aqui de representação são esses cromossomos sendo puxados pelos microtúbulos em direção ao centrossomo, dos dois lados. Essa micrografia mostra muito bem e mostra também como vai ficar a organização do citoesqueleto de microtúbulo após a formação dessa célula. Então a gente vai ter aqui um núcleo que vai ser formado, um centríolo que já está formado de toda uma rede de microtúbulo que parte da região central e se distribui por toda a célula. Já na telófase é quando os cromossomos eles atingem o local onde eles começam a se descondensar e a formação de uma nova carioteca. Então, quais são os eventos da telófase? Separação completa das cromátides irmãs para cada polo da célula, reconstituição da carioteca, descondensação dos cromossomos e dissolução do aparato mitótico. Então, essa estrutura de cinesina e de neína ligada ao microtúbulo e ligada também aos cromossomos para promover essa migração e essa separação, tudo isso agora se desmancha. Então, nós conseguimos identificar também a região equatorial da célula na hora da metáfase. E ali, naquela região equatorial, na telófase já está acontecendo a citocinese, o início da citocinese, quando o citoesqueleto cortical de actina começa então a se fechar. Bom,
E aí a gente termina a mitose propriamente dita. Então o que é que a gente vai ter na telófase? Os cromossomos agora atingiram a proximidade aos centríolos e a gente está vendo que eles vão começar agora a se descondensar, a formar carioteca para formar então um novo núcleo. Dá para ver nessa região uma divisão do microtúbulo, certo? Então esse microtúbulo ele não está completamente dividido ainda, mas como a actina está fechando a célula aqui nessa região, a gente não está visualizando muito bem esse microtúbulo. Mas há um ponto onde a actina vai fazer um estrangulamento e quebrar os microtúbulos que ainda estão ligados aqui de um lado para outro, nessa região central da célula. Então o que nós vimos até aqui, dentre as fases, é que nós temos a intérfase, e já na intérfase os centrossomos eles vão se duplicar, o início da prófase, com os centrossomos migrando para os polos das células, final da prófase, onde a gente já não tem mais carioteca e os cromossomos estão se condensando. Na metáfase, a condensação completa dos cromossomos e sua ligação ao fuso mitótico vai fazer com que eles fiquem nessa faixa equatorial da célula. Na anáfase, começa a divisão do citoplasma, mas também a divisão dos cromossomos, das cromátides, cada uma indo para um polo da célula. Quando chega na telófase, já começa a reconstituição do núcleo, a formação da carioteca e descondensação desses cromossomos. Então a gente culmina com a citocinese, onde o citoplasma também é dividido. Então o que é a citocinese? O termo ele vai se relacionar com o movimento da célula. Como eu falei anteriormente, é possível a gente visualizar essa movimentação da célula durante a citocinese. Então, no início da telófase, a gente já tem o anel contrátil da citocinese, né, esse esqueleto cortical de actina, se fechando naquele momento. Só que a citocinese ainda não está completa. Ela se completa com o estrangulamento dessa região e fusão das membranas que vão estar na parte externa, fazendo então com que essa célula agora se divida em duas. Então a gente está vendo aqui no processo de citocinese, ele termina quando já tem núcleo formado, certo? O anel contrátil estrangula essa região central, quebra o microtúbulo que tem aqui na região central, divide todo o conteúdo citoplasmático das duas células, gerando então duas células filhas. A gente consegue visualizar aqui nessa figura 41 do capítulo 17 do Albert a representação do anel contrátil em actina. Em um ovo de sapo, a gente vê a formação de um suco de divisão, da citocinese, e aqui, uma ampliação desse suco, essa visualização da célula se dividindo em duas por conta da ação desse citoesqueleto de actina durante a citocinese. Então, o que a gente consegue visualizar in vitro é que essas células em divisão, elas que estavam muito espraiadas, estavam espalhadas, aderidas por uma placa ou por um vidro, agora elas se juntam na região central, ela vai ficar globular e depois se dividir em dois glóbulos. Depois ela vai aderir de novo, certo? Então a gente consegue visualizar na microscopia óptica essa divisão celular. Então aqui a gente tem a região onde tem microtúbulos ainda interconectados, mas o anel contrátil ele vai dividir, quebrando tudo isso, promovendo essa divisão de citocinese. Essas são as células em cultura, como eu falei. Na maior parte do tempo, essas células estão espraiadas, estão espalhadas por aqui, lançando prolongamento citoplasmático e se fixando.
vai chegar um ponto que elas começam então a se dividir, e a gente vê em vários pontos essa divisão como é que acontece. Aqui a gente está vendo quando no final da citocinese ainda tem ligação citoplasmática entre essas células, né? A gente consegue ver isso aqui em vários pontos. E a célula que está recém-dividida, ela tem formato globular, depois ela começa o seu processo de adesão e espraiamento nessa superfície. Bom, a citocinese ela é diferenciada em relação à célula animal e à célula vegetal. A gente já viu a célula vegetal anteriormente, mas diferentemente da célula animal, onde a citocinese ela acontece de fora da célula, o anel contrátil se fechando, né, até a parte central, ela é uma divisão que ela é centrípeta, que ela vai em direção ao centro. Na célula vegetal, o que nós temos é uma divisão centrífuga, ou seja, tem formação de membrana na parte central. Esse conjunto de membrana vai crescendo e dividindo o citoplasma, e ele parte do centro e vai para a região periférica da célula. Então ele é centrífuga. É centrífuga. A descrição que nós temos no Biologia Molecular da célula é essa. Então nós temos aqui uma célula com dois vacúolos, com um núcleo. Esse núcleo começa a se dividir, e na hora que termina a metáfase, aqui na região equatorial da célula já começa as vesículas derivadas do Golgi se fundindo para formar uma membrana de divisão aqui entre as duas células. Como nós temos bolsas lipídicas, elas vão se fundir nessa região equatorial e vão formar membrana para ambos os lados, promovendo esse processo então de citocinese, de divisão da célula vegetal. Então, vamos ver agora esse vídeo. Que nos mostra os estágios da mitose em uma computação gráfica. Então, nós estamos vendo mitocôndria, complexo de Golgi recebendo e distribuindo vesículas, e um núcleo com poro gigante nesse caso. Nós acabamos de visualizar como o processo de mitose acontece normalmente em uma célula. No entanto, cada vez que uma célula se divide, ela pode ir acumulando falhas, ou fatores ambientais podem interferir nos processos moleculares de controle dessa mitose. E aí o que é que pode acontecer? Câncer. Câncer nada mais é do que uma mitose descontrolada, ou seja, mitoses anormais e aceleradas vão então gerar tumores, que são acúmulos de células que estão proliferando sem controle. Então, a maioria dos tipos de câncer tem causa desconhecida, né? Então, se atribui muitas delas a herança genética ou a fatores ambientais, como por exemplo o fumo, o tabaco. Alguns vírus também podem levar à formação de câncer, né? Como é o caso do HPV, e para isso já existe vacina. Então,
uma célula ela tem alguns pontos de controle. Esses pontos de controle principais, a gente tem em G1, certo? Onde a célula vai fazer um controle ambiental. Se o ambiente não for favorável, ela não duplica o DNA. Ela tem um outro ponto de controle em G2, significando que teve uma análise desse DNA duplicado para saber se ele foi bem duplicado. E tem um outro ponto de checagem já na metáfase, para saber se essas cromátides irmãs foram realmente separadas igualitariamente para cada lado. Se esses pontos de checagem falharem, começa então a célula a acumular problemas. Isso pode levar então a um processo de formação de tumor. Então aqui um dos fatores ambientais que a gente mais conhece que levam ao problema do câncer é justamente o tabaco. Então aqui a gente está vendo o pulmão de uma pessoa não fumante, pulmão e coração, e aqui a gente está vendo o pulmão de um fumante. Ao longo da vida vai se acumulando muito resíduo, muita substância tóxica nesse pulmão, e isso pode levar a um câncer, como nós podemos ver aqui. Então o pulmão de uma pessoa que morreu com câncer de pulmão, mostrando essas células alteradas, deterioradas e em proliferação desse paciente. Então vamos dar uma olhadinha no que é câncer. Conceito geral do que é câncer. Cancer is a group of over 100 diseases characterized by abnormal, uncontrolled cell growth. In a healthy body, cells grow, die, and are replaced in a very controlled way. Damage or change in the genetic material of cells by environmental or internal factors sometimes results in cells that do not die and continue to multiply until a mass of cancer cells or a tumor develops. Most cancer-related deaths are due to metastasis, malignant cells that penetrate into the circulatory system and establish colonies in other parts of the body. Great advancements have been made, but cancer is still the leading cause of death for people under the age of 85. In the United States, 1 in every 4 people die from cancer. Então, como nós vimos nesse vídeo, câncer é um grupo de doenças, né? Por isso que é muito difícil encontrar a cura do câncer, porque câncer não é uma doença, é um conjunto de doenças que levam à proliferação desordenada daquelas células, a uma mitose excessiva. E aí fica difícil uma estratégia que resolva todas essas doenças que a gente agrupa então como câncer. Vamos então falar da meiose. Para iniciar, vamos ver esse vídeo, essa animação, que vai nos dar uma ideia geral que é a meiose. Você já se perguntou por que crianças não se parecem exatamente como seus pais? Ou por que irmãos são tão diferentes uns dos outros? A resposta está em um processo chamado meiose, responsável por produzir gametas para a reprodução. A meiose é o processo pelo qual células haploides são produzidas a partir de células diploides. Para que isso ocorra, os cromossomos precisam ser corretamente distribuídos de maneira a criar células geneticamente únicas com metade do número de cromossomos da célula parental. A meiose ocorre em células especiais chamadas células germinativas, dentro das gônadas de machos e fêmeas. Para que a redução no número de cromossomos seja feita corretamente nas células haploides filhas, 2 divisões celulares sucessivas são necessárias. Essas divisões são chamadas meiose 1 e meiose 2. Embora os processos de mitose e meiose sejam similares, existem algumas diferenças importantes. Uma diferença óbvia é que a mitose resulta em 2 células filhas diploides, enquanto a meiose gera 4 células filhas haploides. Assim como na mitose, a meiose começa após a célula ter passado pela fase G1, S e G2 da intérfase. Durante a fase S, o DNA é replicado,
produzindo duas cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. O par de centríolos no citoplasma também é duplicado e começa a estender os microtúbulos que formará o fuso acromático. As cromátides irmãs permanecem ligadas pelo centrômero e se condensam à medida que a célula entra na prófase 1 da meiose. Até esse ponto, a célula se parece como na mitose, mas dois eventos ocorrem na meiose e não na mitose e levam à diversidade genética. O primeiro evento ocorre na prófase 1, quando as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado em um processo chamado sinapse, formando uma tétrade ou bivalente. Cromossomos homólogos carregam informações genéticas similares, mas não idênticas. Assim que essa estrutura é formada, o segundo evento, chamado crossing over ou permutação, pode ocorrer. Durante o crossing over, existe uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética. A prófase 1 termina com a fragmentação da carioteca e os centríolos duplicados se movem para polos opostos da célula. À medida que se movem, os centríolos estendem as fibras do fuso acromático. Na prometáfase 1, quando os centríolos estão nos polos da célula, as fibras do fuso estão totalmente formadas. As cromátides irmãs são ligadas às fibras do fuso pelos cinetócoros. Aqui, outra diferença entre a mitose e a meiose. Por conta da sinapse e do crossing over, os cromossomos homólogos permanecem ligados, de maneira que cada par de cromátides irmãs é ligada por apenas um lado pelos microtúbulos do cinetócoro. Já na mitose, cada cromátide irmã é ligada em ambos os lados pelos microtúbulos do cinetócoro, que se formam em polos opostos. Durante a metáfase 1, as bivalentes são aleatoriamente alinhadas na placa metafásica. Devido à segregação independente, esse alinhamento é aleatório e contribui para a diversidade genética. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e se movem para polos opostos. A meiose 1 termina com a telófase 1, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese separa os dois citoplasmas das células filhas pelo sulco de clivagem. Como os produtos finais da meiose 1 são duas células filhas haploides, a meiose 2 começa sem que os cromossomos passem por outra rodada de replicação do DNA. Os centríolos novamente se duplicam e começam a se mover para polos opostos de cada célula. Na prófase 2, as cromátides irmãs se condensam, enquanto as fibras do fuso começam a se formar e a carioteca novamente se desintegra. Na prometáfase 2, as cromátides irmãs se ligam às fibras do fuso pelos cinetócoros, por fusos de polos opostos. O fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica na metáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direção a polos opostos da célula. O processo todo termina com a telófase 2, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese ocorre e o sulco de clivagem separam as duas células filhas em 4 células filhas haploides. As células haploides se especializarão em gametas, espermatozoides ou óvulos. Estes se fundem na fertilização para formar um zigoto, que formará uma criança. A criança recebe metade dos seus cromossomos da sua mãe e metade do seu pai. Como homens e mulheres produzem milhões de gametas, e a seleção dos gametas na fertilização é aleatória, isso contribui para a diversidade genética. Isso explica por que uma criança não é idêntica a seus pais. Mas por que irmãos são diferentes? Essa diversidade vem de várias fontes. Na prófase 1, cromátides não irmãs podem trocar material genético durante o crossing over, aumentando a variabilidade genética. Além do crossing over, na metáfase 1, os pares de homólogos são alinhados independentemente na placa metafásica e são distribuídos independentemente às células filhas. Esse processo, chamado de segregação independente, produz 4 células haploides geneticamente distintas. Se o número total de cromossomos nos organismos aumenta,
o número de gametas diferentes aumenta pela razão de 2 elevado a n. Isso significa que um organismo n igual a 3 produz 8 gametas diferentes. Para humanos, em que n igual a 23, existem de 2 elevado a 23 gametas diferentes possíveis, o que dá mais de 8 milhões de combinações possíveis. A combinação de segregação independente, crossing over e a seleção aleatória de gametas na reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética e explica por que uma criança não é igual a seus pais nem a seus irmãos. Bem, então qual é a importância da meiose? Redução do número de cromossomos pela metade, certo? Nós queremos com a meiose, no caso dos mamíferos, a gente quer gerar gametas. Então, para isso, a gente reduz o número de cromossomos, para que o número de cromossomos do espermatozoide se junte com o número de cromossomos de um óvulo e a gente tenha a geração de um indivíduo que tenha um número adequado de cromossomos. Então, quais são as finalidades? Produção de gametas em animais, produção de esporos em plantas, e nesse quadro a gente consegue ter uma comparação da mitose, que a gente acabou de ver, com a meiose, mostrando que na meiose a gente tem algumas fases a mais, certo? Que a gente não tinha na mitose. Algumas fases a mais, e essas fases a mais têm uma certa importância na hora de aumentar a variabilidade genética, como a gente acabou de ver nesse. Então, o que é que a gente vai ter na meiose? A divisão 1. Certo? Então, a gente vai ter duas divisões em sequência. Nós vamos dividir praticamente em divisão 1, onde nós vamos ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Então, isso é igual à mitose, certo? Os cromossomos homólogos vão se dividir agora em 2 núcleos. Só que é possível, durante a prófase 1, que é a fase mais demorada, que aconteça rearranjo por conta da proximidade desses cromossomos, gerando então um crossing over. O crossing over meiótico, ele é mais importante, porque a gente tem também um crossing over mitótico. Só que quando acontece um crossing over na mitose, a gente tem um grupo de células alterados. Quando isso acontece na meiose, a gente tem um indivíduo inteiro com sua genética alterada. Vai ter um gameta alterado, vai ter um indivíduo inteiro com sua genética alterada por conta desse crossing over meiótico. Então, nós vamos ter, do mesmo jeito que na mitose, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do núcleo, duplicação dos centríolos que vão migrar para os polos das células. Então, vamos falar um pouco sobre esse crossing over. É mostrado no vídeo também, mas vamos ver como é que ele aumenta então essa variabilidade genética. O que a gente tem na hora que os cromossomos estão duplicados e pareados, regiões genéticas que são muito parecidas. Então, código genético muito parecido, com a aproximação desses cromossomos, é possível que ocorra a formação de um quiasma, que é um encontro desses cromossomos, formando então esse cruzamento aqui. O quiasma é um cruzamento, e pode acontecer então troca desses cromossomos, formando cromátides distintas. Tem uma recombinação, uma permutação gênica. Isso pode gerar uma variabilidade dos gametas. Então, o que é que a gente vai ter na meiose? Quando a gente tem a formação de um crossing over, então a gente vai ter a divisão dessas cromátides, e cada uma delas, aqui a gente está vendo um duplo crossing over. Então, o cromossomo vermelho, ele está levando a porção das extremidades do seu homólogo, o cromossomo cinza. E o cinza está levando um pedacinho também do vermelho.
certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui nesse caso? Cromossomo inteiro vermelho e um outro que vai ser parte vermelho com as extremidades em cima. Quando eles se dividirem na anáfase 2, vai gerar então um gameta que é totalmente vermelho. Do mesmo jeito, do outro lado, um gameta totalmente cinza, mas aqui a gente vai ter 2 cromossomos trocados. O que iria acontecer na mitose? A gente só tem uma possibilidade sendo formada. Certo? Uma possibilidade, ou seja, as células filhas vão ser cromossomo vermelho e cinza. Aqui a gente vai ter 4 gametas com 4 possibilidades. Então a gente vai ter cinza, vermelho, vermelho com cinza, cinza com vermelho. Então vamos dar uma olhadinha numa animação, como é que isso acontece direitinho. Aqui a gente tem a representação via azão, azinho, bezão, bezinho, que facilita muito para vocês que estudaram dessa forma para o Enem. Crossing over during meiosis allows recombination of genes between homologous chromosomes. This alters the linkage between genes on the same chromosome. Crossing over occurs frequently during prophase 1 of meiosis, when homologous chromosomes associate with each other in a structure called a tetrad. First, consider the possible inheritance of alleles for 2 genes on a particular chromosome when crossing over does not occur. Recall that one member of each pair of homologous chromosomes came from one parent. The other member came from the other parent. In this example, one parental chromosome had alleles capital A and capital B, while the other had alleles lowercase a and lowercase b. Without crossing over, each haploid cell produced will inherit a chromosome with the same combination of alleles as was on one of the parental chromosomes. Thus, the arrangement of linked genes is not altered in this case. Now consider the case where there is crossing over in the region between the 2 genes. Since the crossing over is only between 2 individual chromatids, the possible haploid cells after meiosis have 4 different genetic combinations. 2 will come from the chromatids that did not participate in crossing over and thus will still have the parental combination of alleles, either capital A and capital B, or lowercase a and lowercase b. The other 2 will be recombinant, with either capital A and lowercase b, or lowercase a and capital B alleles. Thus, crossing over allows for the reassortment of linked genes. Passada a prófase 1 e a possibilidade de acontecer crossing over meiótico, nós temos a metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos vão ficar na faixa equatorial da célula, igual que a gente viu em mitose. Na anáfase 1 também, igual que a gente viu em mitose. E aí chega a telófase 1. Nós temos formação, então, de 2 núcleos igualzinho à mitose. Só que agora o que é que vai acontecer? Quando chegar a divisão 2, a gente vai ter separação de cromátides irmãs sem acontecer fase S, sem acontecer uma nova duplicação. Então, tudo que era 2N cromossomos vai passar agora a ser 1N cromossomo. Então, vejam bem, na mitose nós temos uma célula 2N, duplica seu cromossomo, fica 4N cromossomo, se divide em 2 células 2N cromossomo. Na meiose, nós temos uma célula 2N cromossomo, duplica o cromossomo, fica 4N. Na primeira divisão tem 2 células filhas 2N, só que essas daqui não duplicam mais e se dividem novamente, formando 4 células com somente um número de cromossomos, tá? N cromossomo. Então, na prófase, a gente vai ter, então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, na prófase 2, nós, mesmo sem ter duplicação dos cromossomos, nós temos condensação, dissolução da carioteca, condensação dos cromossomos e migração dos centríolos para os polos opostos. Na metáfase 2,
cada uma dessas duas células que estão em divisão, então uma célula 4N resultou em duas células 2N. Agora, cada uma dessas células está com os cromossomos aqui na faixa equatorial. E as fibras do fuso ligado a esses cromossomos. Então, quando acontecer agora a separação das cromátides irmãs, nós vamos ter então a formação de dois núcleos em seguida, só que cada um só tem um N cromossomo. Então, na telófase, quando o núcleo ele é recomposto, então tem um reaparecimento da carioteca, descondensação do cromossomo e já está em processo a citocinese, da divisão citoplasmática. Ao invés de ser 2N cromossomos cada uma dessas células filhas, nós temos 4 células filhas, cada uma com um N cromossomo. Então, em resumo do que a gente viu até aqui, a meiose, ela é uma célula, a gente tem aqui, olha, 2 cromossomos nessa representação, há uma replicação do DNA na fase S. É possível que no início aconteça crossing over, como está representado aqui, mas no final das contas a gente vai ter um processo semelhante à mitose, com a divisão, seguida de uma segunda divisão, onde agora nós temos 4 células filhas, cada uma com um N cromossomos. E se houver crossing over aqui no começo, vai resultar em gametas com variabilidade genética entre eles. Então, em resumo, na aula de hoje, o que nós vimos foi esses dois processos de divisão. Nada muito diferente do que vocês estudaram no ensino médio. Certo? O que a gente trouxe aqui de informação a mais, principalmente, foi a ação de cinesinas e de tubulina para poder realizar essa duplicação, essa separação dos cromossomos, a ligação e separação dos cromossomos. Aí vimos um pouco do crossing over também. E aí, então, em resumo, nós temos uma aula que é um pouco diferente somente do que vocês estudaram em ensino médio. Então, eu sei que vocês gostavam muito desse assunto durante o ensino médio e ele está aqui com uma similaridade e pequenas diferenças do que a gente viu no ensino médio, mas ele vai servir de base para as nossas próximas aulas. Então, por hoje, a gente fica por aqui e até a próxima aula.